Muitos procuram por Deus, mas não podem o encontrar, porque Ele habita em coisas simples, e os de simples coração. Na imensidão de prédios ou na grandeza das belas construções, tesouros ou impérios, mas não encontrei ali, Ele não estava ali. E eu encontrei no clamor do aflito, na oração fervorosa de uma mãe, no perdão da dívida. É ali que Deus está, é ali que Deus está. Que Deus está. Muitos procuram por Deus, mas não podem. Em um mundo turbulento, existe sempre uma esperança. Está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que bom ter você conosco para mais um Está Escrito Angola. Seguimos firmes nesta temporada, refletindo sobre temas que continuam atuais e necessários à vida cristã. Agradecemos a você que nos acompanha a partir de casa. Não te esqueças de compartilhar bastante este conteúdo para que mais pessoas sejam alcançadas. Se você ainda não nos segue, então convido a seguir a nossa página do Facebook União Nordeste de Angola e no YouTube através do canal Adventistas Angola. Você já sabe que se desejar aprofundar os seus conhecimentos bíblicos, entre em contato conosco a partir do WhatsApp, que será um prazer acompanhar você. Agora vamos para um momento musical. Prepare seu coração. Uma mulher tão dolorida que padecia de uma enfermidade tão cruel, gastou tudo que tinha, mas não encontrou a solução dos seus problemas. Mas quando ouviu falar do homem Galileu, o seu coração se encheu de esperança e fé.
Agradecemos pelo louvor e que Deus abençoe este ministério. Tem-se dito que as palavras têm poder. Será que temos usado o nome de Deus de forma correta ou apenas por hábito? O que significa exatamente não tomar o nome de Deus em vão? Hoje vamos falar sobre o terceiro mandamento, baseado em Êxodo 27. Vamos acompanhar agora o pastor Bernardino Matequeno. Olá, povo de esperança! É motivo de alegria estar mais uma vez na tela do seu dispositivo para partilharmos mensagem de esperança. Para quem está nos acompanhando hoje pela primeira vez, pode muito bem ir à página da União Nordeste de Angola, na YouTube, assim como no Facebook, e ver as mensagens que já passaram na primeira e segunda noite. Dizer que estamos dentro de uma sequência estudando os mandamentos de Deus e já olhamos para o primeiro mandamento, olhamos para o segundo mandamento e hoje estaremos olhando atentamente para o terceiro mandamento. E antes mesmo de nós lermos este mandamento precioso que encontra-se em Êxodos capítulo 20, versículo 7, eu quero convidar você para uma breve oração. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por este momento especial que o Pai nos concede. Prepara os nossos corações e permita que possamos entender a Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, na primeira noite, ao olharmos para o primeiro mandamento, nós percebemos que o primeiro mandamento enfatiza o respeito para com Deus. Na segunda noite, nós ainda olhamos para o segundo mandamento e percebemos que o segundo mandamento enfatiza o respeito que devemos ter para com a adoração a Deus. E por isso mesmo este segundo mandamento, ele vai nos leva a compreender que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. E nós percebemos que adorar a Deus em espírito é adorá-lo sem que tenhamos nenhum objeto à nossa frente. E em verdade, percebemos na semana passada que é adorar a Deus com base na sua palavra e com base na pessoa de Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus, ele declarou-se ser o caminho, a verdade e a vida. E mesmo Jesus disse, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Hoje, estaremos olhando para o terceiro mandamento. E este terceiro mandamento, nós vamos tomar leitura em Êxodos, capítulo 20, o versículo 7, que diz assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Palavra do Senhor. O terceiro mandamento, queridos irmãos, dá ênfase ao respeito que devemos ter para com o nome de Deus. Sim, se o primeiro mandamento enfatiza o respeito para com Deus, o segundo enfatiza o respeito para com a adoração a Deus, o terceiro enfatiza o respeito para com o nome de Deus. E este terceiro mandamento tem sido um dos mandamentos muito mal compreendido. Ou seja, muitos de nós, quando pancamos em algum objeto, a tendência é de gritarmos, ai meu Deus. Muitas das vezes, quando ouvimos, talvez, um barulho no teto de nossas casas, a tendência é de gritarmos, saia dali em nome de Deus. Em muitos momentos, em muitas ocasiões, o nome de Deus tem sido mencionado. E muitas vezes, muitos chegam à conclusão de que as pessoas que tais vezes ou em que tais momentos mencionam o nome de Deus estão mencionando o seu nome em vão. Então, hoje nós precisamos entender até que ponto o nome de Deus pode ser considerado como sendo mencionado em vão. Aqui a palavra tomar e a palavra em vão, nós devemos entender da seguinte forma.
A palavra tomar, traduzida aqui na versão, na linguagem portuguesa, da linguagem hebraica, ela pode ser compreendida ou traduzida como tomar, como também pode ser traduzida como levantar. É como se estivéssemos, por exemplo, a falar inglês e alguém falar excuse me. Ao pronunciar a palavra excuse me, esta mesma palavra, para a língua portuguesa, nós podemos entender como perdão ou dê-me licença. Uma só palavra em inglês, mas com dois significados em português, e o contexto vai determinar qual dos significados ou das traduções é aplicável à palavra excuse me. De igual forma, a palavra hebraica traduzida em nossas Bíblias como tomar também pode ser traduzida como levantar. E a palavra em vão também poderia ser bem traduzida como falsamente. Logo, nós podemos ler Êxodos 20, versículo 7, da seguinte forma: não levantarás o nome do Senhor teu Deus falsamente, porque o Senhor não terá por inocente o que levantar o seu nome falsamente. Então, não é sobre fazer juramento que torna o ser humano transgressor do terceiro mandamento. Não é sobre isto. Porque nós podemos, na verdade, jurar em nome de Deus. Mas até que ponto devemos nós jurar em nome de Deus? Até que ponto devemos levantar o nome de Deus? O problema não está em levantar. O problema não está em tomar. O problema está em tomá-lo falsamente. Veja comigo, por exemplo, Levíticos capítulo 12, ou capítulo 19, o versículo 12. Levíticos 19, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Logo, aqui em Levíticos, nós percebemos que o problema não está em jurar em nome de Deus. Deus até permitiu para os filhos de Israel jurarem em seu nome, mas que o juramento não fosse um juramento falso. O problema consta na falsidade. E ainda um dos textos que nós podemos ver nesta noite a respeito do nome de Deus, até que ponto nós temos usado o nome de Deus falsamente, até que ponto nós temos levantado o nome de Deus falsamente. Veja, os filhos de Israel, já no tempo de Moisés, havia a prática em que o nome de Deus era mal usado, era usado falsamente. E eu vou convidar você para vermos, entre outros textos, na Bíblia, Jeremias 14, versículo 14. Veja comigo Jeremias 14, o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Aqui, nesta passagem de Jeremias 14, versículo 14, nós estamos a ver até que ponto o nome de Deus tem sido levantado falsamente. Levantado por quem? Pelos falsos profetas. Já lá no tempo da antiguidade, assim como nos dias de hoje, muitos são os profetas, muitos são os pastores, muitos são os oradores que têm levantado o nome de Deus falsamente. Eu vi no mundo do Espírito, eu fui revelado, eu recebi uma visão a respeito de sua família. A pergunta é, até que ponto tal revelação realmente vem de Deus? Até que ponto esta profecia vem de Deus? E muitas pessoas têm sido enganados em nome de Deus. Muitos são os oradores, muitos são os tais ditos profetas que em nome de Deus estão enganando milhares de pessoas.
usando o nome de Deus para cumprirem agendas pessoais. Isto é o que a Bíblia diz: não levantarás o nome do Senhor teu Deus falsamente. Queridos irmãos, por que não devemos levantar o nome de Deus falsamente? Porque o nome de Deus é um nome que tem autoridade. O nome de Deus é um nome de grande responsabilidade. Veja comigo, por exemplo, o livro de Samuel 17. 1 Samuel, capítulo 17. Veja até que ponto nós não precisamos, não devemos brincar com o nome de Deus. 1 Samuel 17, versículo 45, diz assim: leio a palavra de Deus. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O nome de Deus é um nome com autoridade. Por isso, não devemos levantar este nome em vão. E Davi, quando já mais adultos, lá em Salmos capítulo 20, o versículo 7, ele ainda fala sobre o nome de Deus. Ele diz assim, em Salmos capítulo 20, o versículo 7, Davi diz, toma a leitura, ele diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Este nome é precioso. O nome de Deus é autoridade, revela o seu caráter e por tal razão não podemos fazer uso do nome de Deus falsamente. Muitas das vezes o nome de Deus tem sido aplicado com falsidade pelos políticos. Muitas das vezes o nome de Deus tem sido aplicado de forma errada em conversações que nós bem sabemos por detrás daquele negócio existirá uma burla, existirá uma mentira, mas para fortificarmos a nossa conversa, introduzimos o nome de Deus. E eu quero ler um último texto desta noite, para dar ênfase do porquê não devemos fazer uso do nome de Deus falsamente. Mateus capítulo 6, o versículo 9. Mateus 6, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome de Deus não só contém autoridade, o nome de Deus também é santo. É um nome que não deve ser utilizado quando não estivermos a falar a verdade. Quando estivermos a falar a verdade, ali sim o nome de Deus pode ser mencionado. Hoje, entendemos o que significa não tomar o nome de Deus em vão. Quando estiveres perante um problema, podes fazer uso do nome de Deus, porque é um nome que nos proporciona socorro, é um nome que nos proporciona salvação, é um nome que nos proporciona libertação. Mas quando estivermos envolvidos em falsidade, ali sim não devemos levantar, tomar o nome de Deus. Que o Senhor nos possa abençoar a fazermos uso somente do nome de Deus quando estivermos realmente a precisar fazê-lo. Não para ganhos próprios, não para benefícios próprios, não para o cumprimento de agendas pessoais, mas para sermos auxiliados, sermos ajudados por Deus e podemos usar o seu nome quando precisarmos partilhar esperança com aqueles que precisam de esperança, e o nome de Deus é um nome que nos apresenta esperança. Que Deus nos abençoe e desejamos a todos um feliz sábado. Vamos orar para terminarmos. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, obrigado porque nesta noite o Senhor nos permitiu compreendermos o verdadeiro significado do terceiro mandamento.
Abençoa-nos, ó Senhor, e ajuda-nos de maneira que, dos nossos lábios, não venhamos nós fazer uso do nome de Deus quando estivermos envolvidos em mentira. Que façamos o nome ou menção do nome de Deus quando precisarmos do verdadeiro auxílio, quando precisarmos partilhar esperança. Esta é a nossa oração, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. A caminhada é longa, pois tenho que seguir. São tantos os problemas que tenho de enfrentar. Eu não vou desistir, eu quero lá estar no lar que Cristo preparou para nós. Não me importo com pedras no caminho, jamais desistirei. Vou seguir viagem para Nova Jerusalém. Venho que vier, deste caminho continuarei. Quando eu cair, neste caminho, com você, eu vou seguir viagem pra ter andado além. Não me importo com pedras no caminho, jamais desistirei. Vou seguir viagem para Nova Jerusalém. Venho que vier, neste caminho continuarei. Vou seguir viagem pra ter andado além. Não me importo com pedras no caminho, jamais desistirei. Vou seguir viagem para Nova Jerusalém. Venho que vier, nesse caminho continuarei. Venho que vier, nesse caminho continuarei. Venho que vier, nesse caminho continuarei. Venho que